Boa noite, ABC Valley. Muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, né? Mas esse é mais um evento da ABC Valley. ABC Valley por elas. Por favor, Leandro. E a ABC Valley é a comunidade de inovação da região do Grande ABC, que tem como objetivo criar esse ambiente aqui, tá? Que as pessoas se conectem. A gente cria um ambiente propício para essas conexões. E quem pode participar? Quem quiser. Alunos, universidades, startups, empresas, investidores, pessoas que gostem de inovação. E se você quer participar da comunidade, você já participa da comunidade. E o importante são as conexões que a gente vai fazer aqui e na ABC Valley. Todos os municípios estão representados na ABC Valley, né, os 7 municípios da região do ABC. E, finalmente, esse evento aqui, ABC Valley por Elas. Ele foi idealizado pelos voluntários, tá? Depois que a AB Startups ela publicou um relatório que apenas 21,6% das startups no ABC são fundadas por mulheres. Aí, isso é um problema da equidade de gênero. A gente sabe que isso não é só no ABC, né? É global, tanto é que a ONU tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, o ODS 05, mas, né, estamos fazendo a nossa parte, que é o quê? A gente vai tirar um tijolinho dessa barreira da equidade de gênero. Então, eu agradeço aqui a todas as mulheres da ABC Valley que vieram aqui, que toparam vir com a gente, né? A gente falou, vamos fazer o evento? Vamos, né? As mulheres toparam, vieram, tá? Então, a gente vai ter, agradeço as 4 que vão apresentar hoje. Mas como não dá para trazer todas as mulheres no palco, aí as convidadas de honra vieram para prestigiar e já são convidadas para as próximas edições. Já sabem que estão convidadas, não é? Então, lá naquele QR Code, tem o material do evento, tá? Então, todas as mulheres que a gente identificou na ABC Valley estão ali, o nome e o contato, para a gente fazer conexão, né? Depois do evento eu vou mandar o link, mas tem o QR Code já ali. E aí também não podemos esquecer de agradecer a casa que nos recebe, né? A USCS, a professora Carminha, que foi muito solícita, muito gentil com a gente, a professora Carminha, o professor Jefferson também, o professor Turíbio, e também agradecer a Biosphere, que fez a conexão entre a USCS e a ABC Valley, né? Em especial o André, que está ali. Agora, eu vou chamar a mediadora do evento, que também é voluntária na ABC Valley, Simone Hipólito. Bastão para você. Boa noite. Sejam todos bem-vindes. Meu nome é Simone Hipólito. Eu sou voluntária nessa comunidade que me acolheu de forma muito carinhosa. Estamos num mês de comemoração. Não é o mês da mulher, mais do que isso. É o mês de comemoração da conquista dos direitos. Dos direitos de estarmos aqui
dos direitos que nos assegura enquanto mulheres. E para comemorar, aí sim, essa conquista de direitos, hoje nós vamos receber 4 empreendedoras. Mulheres que romperam paradigma, transpuseram todos os desafios e hoje vão contar para vocês a sua história. Eu tenho certeza que muitas mulheres aqui vão se inspirar e vão sair daqui até diferente com a história dessas mulheres. E para receber aqui no palco, eu vou chamar então a Clarissa. Obrigada. A Clarissa é uma empreendedora aqui da nossa comunidade. Ela é fundadora da Book and Play, MBA também em gestão de produtos pela USP. E Clarissa vai fazer o pitch para vocês. O palco é seu, Clarissa. Obrigada todo mundo escutando aqui, apesar que eu já falo alto por natureza, né, gente? Tudo bem? Vou falar aqui um pouquinho para vocês da Book and Play. É um prazer, em primeiro lugar, estar aqui com vocês. Eu falo que é um privilégio fazer parte de uma comunidade que eu sou do ABC, nascida e criada, então, para mim, é muito bom, é um privilégio fazer parte, poder promover o ABC e, principalmente, a mulherada aqui, né, gente? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho da Book and Play. A gente acredita, na verdade, que o esporte transforma vidas. Então, esse é o nosso norte. A gente acha só, inclusive, que ele tem que ser divertido e de fácil acesso, porque saúde e qualidade de vida não precisa ser algo difícil de alcançar. Esse é o nosso propósito. Eu falo o seguinte, o Brasil é o país do futebol, mas a gente conseguiu, durante a pandemia, mudar um pouquinho isso daí. A gente tem alguns números bacanas que 39% começou a praticar um esporte que não praticava antes. E os que se destacaram ali, ó, basquete, squash e tênis. Isso é muito bom, não que isso não tenho nada contra o futebol, tá, gente? Eu já empreendo no mercado esportivo, eu sou dona de uma academia de tênis há 7 anos, tenho uma outra frente também, mas dentro do mercado esportivo eu já empreendo esse tempo. Já converso muito com os meus clientes, procuro entender um pouco das dores deles. A Book and Play, ela nasceu... Eu brinco que ela não nasceu agora, né? Ela nasceu uns 7 anos atrás, junto com a minha academia. Então, a gente, muito sempre escutando, mas eu fui para o mercado. Quando eu fui para o mercado, a gente tem que escutar outras vozes, além daquela que a gente conhece. Falo que o cliente sempre concorda com a gente, que ele conhece a gente, que é o nosso bem, né? Mas nisso a gente entendeu o seguinte, foi uma pesquisa bem extensa, mais de 1000 respostas. A gente teve até um volume expressivo, que foi 30% da mulherada, maior do que pelo menos no ABC Valley. E o que a gente entendeu? Tá? Eu vou focar aqui em 2 esportes, que é o meu esporte foco hoje na Book and Play, que é o beach tênis e o tênis. Então, a gente teve lá 6% de tenistas, 2% de beach tenistas. E uma coisa importante é o seguinte, eles praticam muito esporte, isso é uma coisa boa. Então, pelo menos 2, 3 vezes por semana, e tem uma galerinha boa praticando todo dia. Eu quero encontrar esse pessoal, né, gente, para ver se eu animo junto com eles aí 7 dias na semana. Dados interessantes com relação a dados socioeconômicos, que é superior completo, e eles têm uma renda muito boa. Então, assim, isso é um pedaço da nossa entrevista. Pode passar? O que a gente entendeu aqui, tá? Que eles buscam sempre 2 ou mais lugares na hora de praticar esporte. Então, eles têm que ligar para algum lugar, buscar informação em outro lugar, antes de fechar o negócio de ou reservar uma quadra, ou contratar uma aula. O uso de aplicativos para marcar... a gente vai falar assim, aplicativo para você marcar aula, tá, gente? A gente está falando que 70%, quase 64%, não usa ainda aplicativo. A gente tem uma oportunidade muito grande nesse mercado. E aí a gente tem fatores como geolocalização aqui, que é o quê? É muito importante para eles geolocalização. Adversário é muito importante. Eu estou falando de um esporte que é o tênis, é um esporte individual. Né? Então, para eles é muito importante ter com quem jogar. Às vezes eu tenho com quem jogar, às vezes eu não tenho. E se eles pagariam por isso, né, gente? Eu falo que é a pergunta da sorte. Você pagaria pelo meu aplicativo? A maioria diz que não, mas bastante gente ainda diz que sim. Preciso conhecer esses daí, né? E aí isso só corrobora com o principal problema que a gente encontrou, que é o quê? A dificuldade de reservar quadras esportivas online. A dificuldade de encontrar parceiros de jogo no mesmo nível. Isso é um dos maiores... motivos de evasão do esporte. Eu não tenho com quem jogar, então, ninguém me apresentou para o esporte, né? Então, eu não consigo, às vezes, nem começar a praticar o esporte. E não ter referência. Eu falo que esse mundo, né,
híbrido, ou o mundo, né, que a gente sabe que hoje a pessoa trabalha aqui, pode trabalhar em outros lugares, e eu quero levar minha raqueteira, quero jogar, quero continuar praticando meu esporte em outro lugar. E eu tenho até um exemplo de um cliente meu que falou assim, eu fui para o Rio, fiquei 4 meses no Rio, eu demorei 2 meses para achar a primeira quadra para jogar. E olha que o Rio é um dos maiores polos de tênis do Brasil, tá? Junto com São Paulo, Curitiba e Brasília. E aí, o que a gente quer entregar para essas pessoas? A gente quer entregar com a Book and Play reserva de quadras, a maior variedade e diversidade de quadras esportivas online. Eu quero entregar coaches, ele poder contratar um coach avulso e encontrar o sparring. Para quem não conhece sparring, é o famoso rebatedor, tá ok? Além disso daí, as pessoas precisam de motivo para continuar no aplicativo ou na plataforma. Então, esse motivo é o quê? Ambiente esportivo, ele te leva, ele te traz ao desafio. Então, eu vou oferecer desafio, gamificar. Então, quem sou eu frente ao resto dos jogadores no Brasil, que está no mundo, né, gente? E aí, tudo isso daí é o seguinte, a gente quer também entregar muita informação, muito conhecimento. Isso pode ser algo muito importante para a divulgação do esporte como um todo. A gente sair daqueles quase 100% de futebol e começar a ter outras práticas esportivas através da divulgação e de oferta de cursos, mentorias. Então, no final, a gente quer ser um grande hub do esporte. Eu tenho um produto já, tá, gente? É uma plataforma web. Essa plataforma web, a ideia é algo que seja intuitivo. Você entra na plataforma, você cadastra, você busca a sua quadra esportiva de acordo com o que você quer, faz a reserva, paga, e aí é só pegar e jogar, tá, gente? Então, essa é a grande ideia de ser algo bem simples e prazeroso. A gente sabe que nossos competidores, o mercado esportivo, apesar de ser do futebol, ele é muito, muito, muito competitivo. Até, eu brinco que é por natureza. A natureza já é competitiva. A gente foi conhecer um pouquinho desse mercado, entender onde que é a Book and Play dentro desse mercado, e a gente encontrou algumas vantagens competitivas em relação a isso. Então, para os estabelecimentos comerciais, que são as academias, os clubes, o que a Book and Play ela vai oferecer? Ela vai diminuir a ociosidade desse local. Eu vou ofertar, vou trazer o cliente para dentro desses estabelecimentos. Eu vou trazer uma publicidade bem direcionada, porque quando a pessoa entra no Book and Play, ela já está, no mínimo, buscando esporte. Ela não está no Google, que ela tem que pesquisar a palavra. Ela já quer buscar o esporte. Então, ela vai trazer, como eu comentei, a redução e oportunidade de ganhos extras, né? Extras dentro da lanchonete, estacionamento. Para o esportista, que tem que estar consumindo o serviço, a gente está falando principalmente a experiência de reserva. Então, eu não tenho que ligar, lembra aquela história lá que eu comentei lá atrás? Puta, não precisa passar por isso. Ele entra numa plataforma e busca o que ele quer. Aí, o que acontece? Ele vai gamificar. Então, assim, de novo, o esportista tem a competição como frente. E aí, o que vai acontecer? Se eu não gamificar, ele vai, né? O que vai fazer ele voltar? Então, saber quem é ele em relação a outros, se desafiar, vai ser uma das grandes frentes diferenciais da Book and Play. Esse aqui é o nosso modelo de negócio, tá, gente? A gente vai trabalhar no modelo de marketplace. Então, a ideia é o quê? Você tem as duas frentes de ofertas no primeiro momento e a oferta de professores e sparrings. Pode passar? De novo, nosso mercado aí, tá? São as academias, os praticantes de esporte. E aí eu vou falar um pouquinho do tamanho do mercado, gente. Eu falo que qualquer um pode praticar esporte. Aqui só tem acima de 18. Ainda estou falando que tem que ser maior de 18 se quiser tomar uma cervejinha no final, né? Então, eu estou falando de 170 milhões de pessoas e 130 mil estabelecimentos. Lembrando que a gente tem muita coisa que é informal, mas eu só posso trazer números de mercado formal. Próximo. Quando eu olho ali só para o mercado de praticantes de atividade física, que em algum momento disse que praticava, a gente vai para 50 milhões. E 45 mil clubes e academias também, olhando por número de quinais. O que isso significa, no final, olhando para esportes de raquete? Eu estou falando de 4 milhões de pessoas e mais ou menos 8.500 estabelecimentos. Considerando o número de quadros de estabelecimento, esse número aumenta. O que isso significa plata, né? A gente está falando que esse mercado, se bem, né, isso está num modelo conservador, ele vale 412 milhões de reais por ano. Tá certo? Vamos? A gente fala aqui, como que eu chego nesse mercado? Lembra que eu tenho duas pessoas envolvidas, né? Duas frentes, não nem duas pessoas, duas entidades. O esportista e o estabelecimento. Então, redes sociais, os anúncios no Google, campanha, não adianta, a gente tem que trabalhar no mercado muito parecido com o varejo. Uso de influencers, parcerias, isso aqui é uma das coisas muito importantes, porque a parceria, as marcas esportivas têm, né, uma influência muito grande, sem falar de influenciadores, né?
E nada como campeonatos. Aqui quem não queria participar do campeonato aqui, né, o ABC Valley de tênis, né, o Copa ABC Valley de tênis, né? Aí aqui a gente está falando o seguinte, Clarissa falou, mas onde que ela está, né, nesse momento? A Clarissa, neste momento, a Book and Play, ela está na etapa ali do que? Nós fizemos um teste piloto, já fizemos um lançamento, a gente já está numa segunda etapa de lançamento, onde a ferramenta entrou no quente mesmo, você pode acessar, você pode contratar, inclusive, uma quadra, e eu venho capturando aí os feedbacks, tanto dos estabelecimentos quanto dos usuários. A nossa ideia é o quê? Capturamos, temos algumas melhorias já para serem feitas, e a gente tem um roadmap que vai implementar as melhorias, lançar os sparrings, que são os rebatedores, os professores, a gamificação. E eu falo o seguinte, né, que não acaba nunca isso aí, né, gente? Devia ser um redondo, né? Pode passar. Eu quero me apresentar formalmente. Eu sou a Clarissa, eu sou fundadora da Book and Play. Eu conto com o apoio de pessoas, né, extraordinárias aí, que são meus advisors. Juninho Nascimento, uma pessoa da área de esportes, ex-atleta, que hoje me abre... Eu falo que hoje as pessoas nas academias só me atendem se eu falar o nome do Juninho, né? Então, eu quero mudar isso aí, tá, gente? Eu quero que as pessoas conheçam a Clarissa aqui. O advisor Wilson Andrade, que está aqui, tá, gente? Ele me apoia muito com frentes de tecnologia. Eu tenho o Neto Edmar, que é uma frente muito de analytics, que ele me ajuda bastante. Tem um outro que eu estou negociando na área financeira, time de peso aí, tá? E aí eu pergunto para vocês, quem que vem aqui jogar com a gente, hein? Quem aqui não ficou tentado para jogar né? Conhecer um esporte novo? Obrigada, Clarissa. Gostaram? Vejam, né? A mulher empreende, e a mulher empreende em vários segmentos. Não naqueles segmentos, tradicionalmente, que é atrelado ao cuidado, né? Porque a construção social é que a mulher é a cuidadora. Clarissa deu um show aqui e ela vai voltar para o final, para o debate. Agora, vamos receber outra mulher incrível e saber um pouquinho sobre o modelo de negócio dela. Vem para o palco, nossa querida Dayana. Oi, pessoal. Boa noite. Antes de mais nada, muito obrigada, né, pela presença de vocês. Para a gente é um momento muito importante estar aqui, contando um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho do nosso negócio. Eu sou a Dayana, do Grupei. Eu vou contar um pouquinho do que é essa startup, é uma fintech que está em desenvolvimento. O Grupei, por favor. Desculpa. Quem aqui já não dividiu conta com alguém, seja durante uma viagem, seja porque mora junto? Então, se vocês já dividiram contas, vocês sabem que a nossa vida financeira é toda compartilhada. É o caso dos noivos Luiz e Ana. Eles estabeleceram uma regra clara para o relacionamento deles. A gente sabe que esse negócio da conta conjunta, né, muitas vezes não colou porque é muito burocrático, ou porque os casais e as pessoas que hoje moram juntas não colocam tudo no mesmo pacote e a partir de lá dividem, né, as despesas. Então, o Luiz e a Ana, eles fizeram exatamente isso. Quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga o proporcional. Só que aí o Luiz, para poder gerenciar essas despesas, ele acabou criando um grupo no WhatsApp. Então, por lá, eles colocam os boletos, avisa quando chegou a próxima fatura, e usam essa ferramenta para fazer a gestão da despesa da casa. Só que, além de controlar essas despesas, o Luiz ele acaba precisando fazer todo esse ciclo todos os meses, né, de receber, dividir despesas, cobrar, pagar, prestar contas. E aí, além de controlar essas despesas, ele precisa também controlar as finanças pessoais dele. Então, o Luiz, que é casado com a Ana, ele tem as contas que ele compartilha, como energia, gás, só que ele também tem a academia dele, tem o bar com os amigos, e aí isso vira uma grande confusão, né? Quando a gente fala de despesas compartilhadas, de contas que são compartilhadas, a gente percebe que no Brasil há mais de 72 milhões de domicílios, e cada um deles tem ali suas próprias regras de gestão e divisão de despesas. E aí, se hoje a nossa principal ferramenta de gestão de despesas, né, de gestão financeira, está atrelada aos nossos cartões, carteira digital, o que falta agora é justamente uma camada de ferramentas colaborativas que possam viver em cima dessas nossas contas principais. Então, é justamente aqui que nasce o Grupei. Nós somos uma fintech multiplayer que justamente cria soluções para a gestão de despesas que são compartilhadas. E aí, na prática, você baixa o nosso aplicativo, cria um grupo,
E aí, desse grupo, as pessoas vão poder ali lançar despesas, cadastrar contas que são recorrentes e fazer toda a gestão, né, dessas despesas, tirando ali o amigo que no final do mês tem que cobrar ou esqueceu do que está devendo. O aplicativo faz isso automaticamente. E com o Open Finance e o Open Bank, que talvez vocês já tenham visto aí muito falar no mercado, a nossa intenção é que você, dentro do seu grupo, possa depois conectar com sua carteira ou com o seu cartão e fazer os acertos, né, diretamente ali no mesmo ambiente. Então, o GroupPay, né, é esse lugar que divide as despesas de forma simples e a gente acaba tirando, né, a parte do climão no final do mês para saber quem é que está devendo quem. Nós rodamos um MVP e o nosso MVP foi através do nosso site. Então, nós tivemos 54 inscritos e, a partir dessas inscrições, mais de 28 grupos foram criados. E esses grupos, eles foram grupos de casais, foram grupos de viagem. Teve pessoas que criaram grupos para dividir o bolo na empresa, né? Então, a gente percebe a aplicação do GroupPay em diversas situações do cotidiano. E aí, aqui, um pouquinho do MVP, as pessoas puderam acessar um painel e, a partir desse painel, justamente lançar as despesas, dizer se pagou ou não, enfim. E uma parte importante do nosso MVP é que a gente entende que se você está, por exemplo, no meio de uma viagem, às vezes você tem um orçamento para gastar, né? E aí você pode precisar de um dinheiro extra, ou então apertou no final do mês, precisa comprar um gás e aí não tem a grana, né? E a gente entende que o GroupPay vai ter justamente o retrato daquele grupo, né, das pessoas que estão precisando, de repente, de um valor, de um crédito para pagar ou honrar algum compromisso. Então, a nossa plataforma também é para ser um canal de crédito, né, fácil e com juros menor, enfim, que a pessoa pode contratar no momento da necessidade. No nosso MVP, foram rodados mais de R$30 mil em despesas desses grupos. E aí, do feedback que nós recebemos, a gente percebeu que as pessoas viram muito valor em ter um ambiente que é multiusuário, né, para controlar as despesas, e que tem muita gente já esperando ali, que rodou nosso MVP, para, de fato, usar o aplicativo. Aqui está um pouquinho da nossa proposta de valor. Então, nós somos essa plataforma que vai integrar, atuar com a iniciação de pagamentos, com a gestão de todas as despesas em um único lugar, com o split e também com a experiência do usuário. A gente tem alguns concorrentes no mercado que hoje não entregam, né, algumas dessas coisas em conjunto, ou a própria experiência hoje, que é o que faz a pessoa gostar de usar do aplicativo, né? Então, a gente vem com essa proposta de design, de UI, de UX muito forte. E aí, o nosso principal modelo de negócio hoje é B2C. Então, a gente entende das pesquisas que fizemos que a pessoa entende o valor da nossa plataforma e estaria disposta a pagar um valor que a gente ainda está fechando, né? Esse valor estaria também sendo dividido pelo grupo. Então, é um valor muito pequeno. E, além desse modelo de assinatura pré-pago, nós também temos o crédito, que é o que eu comentei, né? A pessoa conseguir contratar na plataforma o crédito, com alguns parceiros comerciais. A gente tem praticado muito aí marketing digital, né? A nossa pegada é o mais jovem mesmo para esse público que está vivendo em república, ou para os jovens casais que estão aí, não casam mais, só se juntam, né? Enfim. Então, a gente tem conseguido alguns resultados bem interessantes, organicamente. E aí, aqui são alguns programas que a gente participou. Então, no segundo semestre de 2021, nós estivemos em uma esteira do Santander, durante 6 meses, acelerando a nossa solução. Hoje, nós estamos no programa Start, que é uma parceria com o Sebrae para receber mentorias. E aí, a gente... pode passar também próximo? Nós vamos participar da Campus... Desculpa. Da Campus Party, que foi prorrogada, né, vai ser agora no segundo semestre, e lá a gente vai poder, enfim, continuar validando, entendendo como que a gente pode seguir nesses próximos passos. Resumindo nosso roadmap hoje, a gente sai do MVP, e aí nós estamos agora começando a tirar do papel, desenvolvendo o aplicativo, as jornadas, e validando isso. Esse daqui é o nosso time, então tem eu como cofundador e CMO, o Rafa Martins, que é cofundador e CTO, e nós temos 2 novos sócios que estão em contrato de vesting, que são também desenvolvedores, né? E graças a esse time, a gente realmente, sem investimento, está conseguindo começar a dar esses primeiros passos no desenvolvimento da solução. Então, juntos, né, nós 4 estamos criando soluções para experiências financeiras que são compartilhadas e colaborativas.
E convidamos vocês a fazer parte do nosso grupo. Então, fiquem super à vontade para me procurar ou nos procurar nas redes para a gente conversar. Seja vocês futuros usuários, mentores, investidores, a gente vai adorar tê-los conosco. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Dai. Brilhou no palco, diva. Eu trato todas como diva, né? Então, saímos do esporte, entramos na área de gestão financeira, fintech, e agora vamos conhecer um outro modelo de negócio. Esse também, igual às divas anteriores, é interessante. E eu vou chamar para o palco Fernanda Medei, por favor. Venha, diva. Olá, pessoal. Não é esse. Bom, eu fiz uma apresentação bem simples, né? Porque eu vou falar de um tema que é um tema bem complexo. Todo mundo já passou por uma situação de demissão, né? Ou pediu demissão do seu trabalho, ou foi demitido. E lá em 2011, eu fui demitida do meu trabalho. Eu, advogada, trabalhava na área tributária, né? Nunca imaginei que levaria 120 dias para ter a minha rescisão de contrato de trabalho devidamente homologada. E naquela época você deveria ir no sindicato ou também na Delegacia Regional do Trabalho, quem tinha mais de um ano. E eu não tinha informações claras do RH. Então, quando a gente pensa, né, na jornada da pessoa entrando na empresa, é linda, bonita, maravilhosa, mas a gente não sabe a jornada de saída até passar pela saída. Então, toda admissão é aquele momento de namoro, né, e você assina o contrato de trabalho, é o seu momento de contrato de casamento, aí vem o dia a dia. E os gestores não estão preparados para demitir, e muito menos os RHs estão preparados para assumir, eu digo que bomba, quando há uma demissão. Porque você não sabe o que aconteceu naquele relacionamento entre duas pessoas, entre o gestor e o colaborador. E aí o RH assume essa informação, muitas vezes não detém o que aconteceu nesse momento da demissão, e ele precisa processar as verbas rescisórias, aquilo que aquela pessoa tem para receber, se ela tem seguro-desemprego, se ela vai sacar o fundo de garantia. Então, são temas muito específicos do dia a dia do RH. E lá em 2011, eu brinco que quando tudo era mato, não existia aceleradora, empreendedorismo era uma palavra nova, poucas pessoas falavam, né? Coworking aqui, né, Rê? Não existia, eram poucos coworkings que existiam aqui no Brasil, era algo vindo de fora. Então, quando tudo isso aconteceu comigo, eu não tinha validação, não tinha MVP, né? Não sabia o que era fazer pesquisa de mercado, porque eu fui preparada para ser advogada, né? Você não é preparada para assumir um negócio. E ali eu vi que tanto eu quanto milhões de pessoas que são demitidas todos os anos passam pelo mesmo problema. A falta de informação, a falta de explicação das suas verbas rescisórias. E aí você fica com aquele negócio engasgado aqui no meio da garganta, que você não teve uma explicação adequada. E aí é cultural do nosso país pensar que a empresa está passando a perna porque foi demitida, né? É cultural, é fato, né? Isso também é um pouco do latino, né? Se a gente for em outros países aqui da América Latina, também a gente vai ter essa mesma percepção. E dali eu comecei a fazer a pesquisa de mercado, de uma forma indireta, porque eu queria entender se era pessoal o que estava acontecendo comigo, levar tanto tempo para ter minha homologação feita, e ainda foi feita errada. Eu só queria fazer o meu processo de homologação na época, e aí foi feita de qualquer forma, e eu, ok, beleza, eu quero sacar o meu fundo de garantia da entrada no meu seguro-desemprego, porque eu já estava desempregada há 4 meses, desempregada, sem dinheiro, e negativada no Serasa. Obviamente que eu perdi 2 oportunidades de trabalho, na Claro e no Itaú. Estava devendo para Claro e devendo para Itaú. Então, ferrou, né? E aí, imagina, né? Eu preciso resolver minha vida. E é esse sentimento que a gente tem enquanto a gente não recebe uma explicação.
E dali, falando com empresas de pequeno, médio, grande porte, empresas de folha de pagamento, de contabilidades, eu entendi que o RH tinha alguns gargalos. E, principalmente, que essa fase, essa comunicação do gestor, da demissão e a realização desse processo de pós-demissão é um gargalo. E que ninguém gosta de fazer no Brasil, né? É uma relação complicada. Quem recebe a notícia vive aquele momento de luto. Esse é um dos 3 lutos que uma pessoa tem na vida: a demissão, o término de relacionamento e o falecimento. São 3 lutos. E as pessoas que vivenciam esse luto, que muitas vezes não têm a informação de forma adequada, elas ficam perdidas. Então, a Medei nasceu dessa dor, dessa demissão, lá em 2011, e hoje, né, pode passar por gentileza, a gente consegue resolver as dores das empresas, independente do seu tamanho. A Medei, ela consegue ajudar pessoas e as empresas em seus términos de relacionamento. Fazendo como? Usando alguma plataforma com tecnologia, onde o ex-funcionário acessa uma sala de videoconferência. Isso todo mundo hoje, né, com a pandemia, acabou utilizando bastante as videoconferências. A gente acessa uma sala e tem um assinador exclusivo da Medei para não salvar dados em repertório de terceiro, respeitando inclusive a LGPD. Mas a gente ouve como que aquele colaborador viu a empresa no momento da sua admissão, seus colegas de trabalho e, principalmente, como ele está vendo esse momento de demissão. A gente consegue, inclusive, coletar informações muito importantes para a empresa, para a área de desenvolvimento humano organizacional, o famoso DHO, que muitas empresas não têm, mas que, se as empresas o souberem utilizar e correlacionar esses dados, elas vão conseguir entender o que está acontecendo na sua gestão, na gestão de pessoas. E esses dados, muitas vezes, não são bem aproveitados. Aquela famosa entrevista de desligamento, que algumas empresas até brincam. Ah, eu faço, mas eu guardo na gaveta. Não é para guardar na gaveta, é para usar mesmo. Porque dali você consegue entender qual é a massa crítica que vai entrar com uma ação trabalhista. Quem vai entrar? Quem são os seus detratores? Quem são as pessoas que efetivamente falam bem da sua marca? E quem é aquela pessoa, e aquela margem que são pessoas neutras? Então você consegue, inclusive, com o momento da homologação, identificar todas essas situações. Pode passar. Aí falando, né, um pouco da nossa história, 2013, a gente tem o primeiro cliente, o nosso primeiro grande cliente, o Banco Santander, né? Então, olha lá, né, amiguinha também do Santander. Então, em 2013, a gente conseguiu fechar nosso primeiro grande cliente falando e compartilhando um pouco dessa história que a gente passava e o Santander também estava com esse problema para resolver. Então, vamos resolver juntos, né? E daí começou toda a nossa empresa. Nós começamos com uma veia muito cara de contabilidade, porque a gente fazia também regularização de empresas, abertura, encerramento. E aí, em 2016, nós resolvemos fazer e segmentar somente para fazer homologações. Em 2017 veio a reforma trabalhista. Aí todo mundo falou, vocês vão fechar, porque vocês só trabalham com homologação, não precisa fazer mais. E dali, a gente conseguiu crescer o nosso número de clientes. Na época, a gente tinha 5 clientes em 2017. Hoje, nós atendemos mais de 100 empresas. E fomos acelerados em Nova Lima, lá na Fundação Dom Cabral, e recebemos investimentos pelo Bossa Nova. Em 2019, a gente foi para a China apresentar esse modelo. E na China, inclusive, as relações de trabalho são um pouco parecidas com o Brasil. Eles têm o Código de Trabalho chinês. E se não fosse a pandemia, estaria lá fazendo a primeira internacionalização da Medei através da China. Vamos voltar esse ano, porque é um relacionamento de desligamento e pós-desligamento bem complicado. E quando a gente olha dados da China, a gente fala que são 775 milhões de trabalhadores formais e que por ano tem uma média aí de 25 a 30 milhões de demissões. O Brasil tem 40 milhões de pessoas com carteira assinada e por ano tem 16 milhões de demissões. Então, a gente tem menos pessoas formais,
porém, a gente tem um número menor, né, se comparado com a China, tem um número maior, na verdade, comparado com a China, né, em percentuais. Mas lá a volumetria gira entre 3,5% a 4%, né, de turnover. E aí, com a pandemia, a gente teve que acelerar esse processo, porque a gente fazia presencial, sindicato, algumas vezes no escritório do nosso preposto. Veio a pandemia, a gente mudou, colocamos o nosso assinador, a gente já estava desenvolvendo, então a gente teve que colocar tudo muito rápido, esse atendimento 100% digital, usando o nosso assinador. Participamos, ano passado, do FEMEIO Scale, que é o processo de aceleração da Distrito e da Bitumami para mulheres empreendedoras, e neste ano temos aí o desafio do lançamento da admissão digital com um novo nome, que vai ser a MIA, Medei Inteligência Artificial, que vai utilizar toda a parte de inteligência artificial, vai utilizar SaaS, que a pessoa vai poder contratar diretamente pelo seu próprio site, e a gente consegue fazer o atendimento de pequenas a grandes empresas. Hoje a Medei ela atende um público B2B, empresas com mais que 500 funcionários, e por mês a gente está fazendo em torno de 7.000 homologações. Então tem clientes também de alta volumetria, aumentou significativamente, e a gente já tem uma previsão de atender no segundo semestre mais 5.000 homologações, porque são as vendas que estão agora no nosso pipeline. Pode passar, por favor? Então, alguns dos nossos clientes, né, a gente tem Via Varejo, Banco Santander, C&A, boa parte da indústria farmacêutica, né, então a própria Bayer, a Abbott, a Novartis está aqui, a Suzano, que é a indústria, né, de transformação, tem aqui a Arkema, que também é da parte de indústria, a OLX. Então, a gente já consegue atender, independente do ramo de atividade. A demissão ela é um problema e ela precisa ser muito bem cuidada, porque se não é bem cuidada, ela torna um problema de saúde mental. A pessoa ela não consegue encerrar aquele ciclo, ela vai buscar um advogado e aí ela vai viver mais aquela situação de amargor. É essa sensação que nós temos quando a gente é demitido e a gente não tem uma explicação clara, a gente não tem explicação do que nós recebemos. E se a gente for ver bem nos 17 objetivos sustentáveis que nós temos, né, na ONU, nas ações da Agenda 2030, um dos itens é o trabalho decente, o item 8. E no subitem 8.8 é a proteção dos direitos trabalhistas. A Medei ajuda a realizar a proteção dos direitos trabalhistas com as explicações, se há alguma dúvida, se a pessoa levanta a mão, eu vou entrar com a ação trabalhista, porque isso não está resolvido, o RH já tem essa informação de bate-pronto, e aí a empresa decide. Vamos fazer um acordo, vamos procurar essa pessoa, vamos ver o que a gente consegue fazer para resolver os problemas. Pode passar, por favor? E a Medei, ela humaniza demissões. Não é só a pessoa ser desligada, ela ser ouvida, ela ser respeitada, ela ter transparência no seu processo. E esses são os 3 pilares da Medei: transparência, respeito e ética. Uma pessoa que ela tem o seu processo de demissão e de sua homologação de forma transparente, de forma objetiva, sendo ouvida, ela vai se sentir respeitada, ela vai entender que a marca empregadora cuidou dela melhor de quando ela entrou, que é o momento do namoro. Então, vamos humanizar as demissões no Brasil e no mundo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Fernanda. Vocês percebem a diversidade dos negócios, né? Começamos por esporte, passamos pela área de gestão financeira, agora no RH também trazendo a humanização, especialmente nesse momento que nós estamos atravessando. Agora eu vou chamar, então, a nossa 4ª mulher aí, que rompeu as barreiras. Lara, vem ao palco, por favor. Oi. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade de dividir o espaço aqui com mulheres incríveis, grandes empreendedoras, e a oportunidade também de falar um pouco sobre mim. A minha apresentação, eu começo falando mais sobre mim, porque eu preciso me apresentar para poder apresentar a Entropic Solutions. Então, um pouquinho da minha vida pessoal. Antes de tudo, eu sou a mãe do Heitor.
Eu acho que esse é o meu maior desafio, muito mais difícil do que empreender, eu acredito, porque é um se vira nos 30 todos os dias, né, gente? E também trazer valores, né, livre de preconceitos, nesse universo que a gente vive. E também eu sou uma grande amante da natureza, é um ponto-chave isso na minha vida, porque diz muito da Entropic Solutions. Esse contato com a natureza e essa necessidade de diminuir um pouco o impacto ambiental do lixo que a gente joga na natureza em si. Então, assim, começando da minha formação, eu sou uma mulher das ciências. Eu sou formada em Química, comecei nessa área por influência de professores, professora, para ser mais exata. E depois que eu saí, fui para a indústria, né? Então, assim, eu química, mulher, queria muito trabalhar com cosméticos, né? Fazer a própria base, aquelas coisas, né? Fiz um curso de cosmetologia muito bacana, mas nunca entrei nessa área. Só que me falaram que eu estava muito técnica, né? Então, fui fazer um curso de gestão estratégica de pessoas, porque também me falavam que eu tinha que ser líder, né? Que eu tenho que mandar nas pessoas para ganhar dinheiro, né? E fiz também esse curso. Só que lá em 2014, com toda a minha trajetória profissional, que sempre foi em laboratórios, eu sentia uma necessidade de saber o porquê que eu estava misturando as coisas. Porque eu sou química, eu manipuladora, e ninguém me explicava o porquê o A com B, né? E eu queria entender isso. Fui fazer o mestrado lá na UFABC. O interessante é que eu morava em Jundiaí, no interior, vinha para cá, comecei não grávida, e depois com um filho no colo, e trabalhando, mestrado. Mas no doutorado eu decidi que sair da indústria e vou me aprofundar mais. Foi no doutorado que eu descobri um material específico com o qual eu trabalho e o universo da biodegradação, de materiais mais sustentáveis. E esse é onde eu trabalho, esse é o ramo que eu trabalho hoje. Pode passar? Então, eu tenho mais de 10 anos de experiências em pesquisa e desenvolvimento em indústrias químicas. Comecei na Química Roveri, que é um braço da BASF, com formulações de tintas. Depois trabalhei na Henkel, que é uma multinacional alemã, que é da área de adesivos, e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nessa empresa, porque lá eu participei de um desenvolvimento muito importante de tirar um solvente específico de um adesivo, de cola de contato, que é o toluol, que ele é tóxico e viciante. Né? Então, é um desenvolvimento meu, uma formulação que está no mercado, que provavelmente ainda deve ser minha, mas eu saí faz muito tempo. Né? Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória. E depois eu fui para uma empresa, a Chemetal, que é também do ramo químico, de tratamento de superfície. Só que lá eu entrei como coordenadora e líder, e saí da área técnica, saí da área de pesquisa. Foi então que eu decidi fazer o doutorado. Pode passar, por favor? Foi em 2018, então, que nós fundamos a Entropic Solutions. Né? Eu tenho a minha sócia, Júlia, então somos em 3 sócios, mas 70% é de mulheres. A Júlia também é pesquisadora e um sócio cotista, que é o professor Demétrio, da UFABC. E a gente tem a participação do professor Glasser, muito importante também, que ele é nosso consultor lá dos Estados Unidos. Então, o que é a Entropic Solutions? Nossa, ficou diferente aqui. Pode passar, por favor. Nós trabalhamos com uma matéria-prima que eu falo que é a lignina, que é uma matéria-prima do futuro. A lignina é esse pozinho marrom aqui. Ela era, há muito tempo, considerada resíduo da indústria de papel e celulose. Então, ela vem da biomassa, ela é uma biomassa, a gente pode encontrar ela nas plantas, em árvores, nas algas, só que, na sua grande maioria, ela está no tronco da árvore. Então, a Suzano, que é a nossa parceira, ela pega o tronco da árvore, separa a celulose, faz o papel, e o restante eles consideravam lixo. Hoje não é mais lixo. Esse restante tinha essa matéria-prima, que é a lignina. E ela pode ser aplicada em vários segmentos de plásticos, de adesivos, por exemplo. Por favor. Só que essa lignina, como ela sai do ambiente lá da Suzano, ela tal qual, ela é muito difícil de aplicar. Então, o que a Entropic Solutions em si faz? Nós modificamos quimicamente esse material
para promover maior funcionalidade para que ela possa ser aplicada nas indústrias. Quais são essas indústrias? Isso a gente vai pegar no nosso conhecimento do nosso grupo, né? Então, por exemplo, a gente pode aplicar esse material diferenciado e sustentável em adesivos, em tintas, espumas rígidas para batentes de porta ou para isolamento em câmara frigorífica. Para filamentos de impressão 3D também a gente está nessa área. E também embalagens sustentáveis, biodegradáveis. Quais são os diferenciais, então, da Entropic, né? O nosso objetivo a gente não consegue substituir 100% ainda do material derivado de petróleo para esse de origem renovável, mas a gente está nesse caminho. Então, esse é um grande diferencial nosso, é diminuir o consumo de material de origem do petróleo para uma origem renovável. A gente tem aí uma redução de emissão de CO2, a gente transforma, né, e adquire materiais com propriedades mais especiais e interessantes, com menor impacto ambiental, com um preço competitivo, porque, queira ou não, é um resíduo, um subproduto da indústria de papel e celulose, e, por ser startup, a gente consegue fazer um desenvolvimento customizado, né? Então, grandes indústrias hoje, a gente tem parcerias e é um co-desenvolvimento com esse cliente. Então, quer dizer, a gente entrega um material para ele, ele testa, traz um feedback, a gente reorganiza a molécula, devolve e esse leva e traz. Hoje, nossos projetos, já conseguimos aí na casa de 2 milhões de captação de recurso. Nosso maior instituição de fomento é a FAPESP, através do projeto PIP. E o nosso roadmap. Atualmente, pode passar. Agora, nós estamos escrevendo uma patente, já em vista com mais 2, então estamos em vista de 3 patentes. Estamos instalando uns equipamentos para a gente conseguir executar o nosso MVP. Nós estamos incubados na UFABC, nos laboratórios da UFABC. Vocês estão todos convidados para conhecer um instituto de pesquisa, um laboratório de pesquisa, tomar um cafezinho também, que a gente adora café. E o que a gente quer? No segundo quadrimestre, testar nos clientes nossos MVPs e, com a força da coragem, estar vendendo no início de 2023. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e uma frase aqui da Marie Curie que eu adoro, né? Na vida não existe nada a temer, mas a entender. Obrigada, gente. Obrigada, Lara. Maravilhoso. 4 empreendedoras, 4 histórias diferentes, 4 segmentos diferentes. Então, já deu para deixar bem claro que lugar de mulher é onde ela quiser, vírgula, inclusive na inovação. E para, então, agora continuar, quem são essas mulheres, né? Porque elas apresentaram os seus negócios, a Lara falou um pouquinho da questão da maternidade, mas a gente quer conhecer quem são essas mulheres, quais são os desafios que elas enfrentaram, né? Porque o que a gente vê, principalmente em redes sociais, né, é uma certa glamorização, né, do empreendedorismo feminino e muitas vezes também relacionado à questão da construção de gênero, né, ao papel de cuidadora. Isso é uma construção social. Então, rapidamente, vamos chamar essas mulheres aqui para o palco para conhecê-las. Por favor, Dai, Lara, Clarissa e Fernanda. Palmas para elas! Alô? Alô? Perfeito. Bom, então vamos lá. Agora, de fato, a gente vai conhecer um pouquinho mais. Divas! Parabéns, parabéns. Vocês foram sensacionais. Fico muito feliz e me sinto representada também, como todas as mulheres que estão aqui, na história de vocês. Mas a gente quer saber um pouquinho mais, né? Então, agora vamos fazer
Não é um papo de boteco, né? Pode ser que seja depois do evento, mas a gente vai querer saber um pouquinho mais de vocês, tá? Então, a primeira pergunta é aquela inevitável, né? Eu quero ouvir de cada uma de vocês. O que levou cada uma de vocês, Clarissa, Dai, Lara e Fernanda, a empreender, né? Qual foi aquele momento que você falou, não, eu vou pegar meu próprio negócio, eu vou empreender, e de certa forma, assim, saiu daquele período que você estava e falou, não, agora eu vou. Quem começa aí das divas? Quem começa? Começa você, Clary. Na verdade, assim, eu venho de uma família de empreendedores, né? Meu pai tinha negócio, mas ele era um comerciante, né? Não tinha essa palavra empresário, né? Ela deve ser nova no dicionário. Mas meu pai sempre foi comerciante. Eu sou número 4 de 5 filhos, então, assim, dos 5, 4 empreendem, só um que hoje não. Mas aconteceu assim, eu fui para o mundo corporativo normal, mas eu sempre era aquela que... Eu brinco assim, eu vou falar uma expressão aqui, mas não é que é ruim. Mas eu sempre me metia onde eu não era chamada. Então, eu estava numa área, por exemplo, da área de operações comerciais, quando eu vi, eu estava falando com a área do financeiro, por que isso aqui acontece? Por que não sei o quê? E queria, no final, sempre queria ter uma visão completa daquilo que eu estava fazendo. E isso não é uma coisa ruim, tudo bem que eu tenho 44 anos hoje, imagina eu fazendo isso com 20, 18 anos, era um pouco diferente o mundo corporativo do que é hoje, né? Então, no final, muitas vezes eu escutava, cara, cuida aqui do seu, cuida do seu aqui. E aconteceu o quê? Que não é que eu não queria cuidar da pessoa, mas no final, para mim, era muito importante assim, o que eu estava entregando no final. Hoje eu consigo dizer a palavra, mas qual o produto no final que eu estou entregando? Por que eu estou gastando minha energia aqui? O que eu vou, no final de tudo, oferecer? E por que eu estou fazendo aquilo? Então, para mim, empreender, ela é muito mais do que ter sua própria empresa. Empreender é você acreditar em alguma coisa. Então, para mim, eu acredito muito que o nosso papel é entregar alguma coisa para alguém. Eu não vou entrar em detalhes filosóficos aqui, mas eu quero entregar alguma coisa para alguém. Eu quero entregar verdadeiramente. Quando eu disser para alguém, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo. Eu vou me propor fazer aquilo do começo ao fim. Então, para mim, empreender era a possibilidade de eu poder fazer isso aí acontecer. Então, para mim, eu acho que assim, o lado risco talvez tenha sido diminuído pela minha família. Por meu pai ter tido um negócio, então ninguém disse para mim, meu Deus, filha, cadê a sua carteira assinada? Mas, ainda assim, né, trazendo um pouco da questão de também a dificuldade de empreender, eu venho de uma família tradicional, meu pai ajudou todos os meus irmãos a empreender na época, na verdade, um irmão especificamente ele ajudou, o outro foi empreender mais fora do tempo. E quando eu fui empreender, ele não deixou. Eu queria ter um restaurante industrial, porque eu tenho formação no 2º grau em nutrição. Acreditem. Né? Eu vim do curso técnico, né? Eu sou pessoa holística. Né? Então, eu quis lá atrás, eu queria ter um restaurante industrial e não sei o quê, mas assim, eu tinha a formiguinha do empreendimento. Mas hoje eu sei que era o seguinte, que é a necessidade que eu tenho de ter a visão completa e de querer entregar alguma coisa. Então, para mim foi isso. Eu acho que tem um pouco disso daí. Segura aí, porque a segunda pergunta a gente vai pegar um pouquinho mais fundo. Vamos passar, então, para a Dai. Dai, e você? Você vem dessa jornada empreendedora? Você acordou, olhou no espelho e falou, hoje é meu dia. Aqui um pouco do que a Clarice falou, né? Acho que depois a gente descobre que a palavra daquilo que a gente já faz tem um nome, né? Então, eu digo que eu comecei a empreender muito cedo, porque eu tenho uma família que sempre esteve metida assim, em projetos sociais, né? Vamos lá fazer alguma coisa. E aí, essa vontade, de fato, assim, de fazer alguma coisa, né? De deixar a nossa sementinha aqui de alguma forma. E aí, muito cedo, fazendo projetos sociais, depois comecei a criar projetos sociais, e aí você não tem nenhum recurso, 0 recurso, mas muita vontade de fazer a coisa acontecer, né? E aí foi aí que eu comecei a empreender, no social mesmo, assim, ok, a gente vai fazer uma festa para 1000 crianças, o que eu preciso? Né? Qual que é a mão de obra, qual que é o recurso financeiro, onde que eu vou atrás do dinheiro, enfim, como que eu presto a conta depois, né? E começou essa gestão. Então, foi muito... Trabalhei em terceiro setor, tanto em empresa quanto na ONG, assim, local. E fui me descobrindo nesse processo. Fui, assim, acho que entendendo que, peraí, eu sou empreendedora. Né? Você falou um pouco do glamour, né? E às vezes a gente não entende que o que a gente faz já é estar empreendendo.
né? Então, foi nisso que a vida também foi, acho que abrindo alguns caminhos e possibilidades. E hoje eu me descobri realmente como uma empreendedora, não só social, mas também que é possível ser uma empreendedora, né, no mercado, por exemplo, de tecnologia, financeiro, por que não, né? E eu acho que é isso, eu estou nesse processo de construção mesmo, né, de entender que é legal, a gente não sabe, mas a gente sabe procurar onde tem informação, sabe se conectar e as coisas vão acontecendo. Então, eu diria que é um pouco dessa, assim, a Dai, empreendedora social, para a Dai agora, que está entendendo também os outros espaços, né? Incrível, Dai. É interessante a gente observar, né? Você falou assim, eu me descobri, né? Também me sinto representada em você, né? Eu sou uma mulher de 50 a mais, com todo o amor do coração. Reconheço que isso é uma conquista enorme, mas eu também, num determinado momento, a família meio, você não vai prestar o concurso, né? Fernanda, eu também sou ex-advogada, tá bom? Então, eu passei por isso. E a gente sempre fica com aquela síndrome da impostora. Alguém já ouviu falar síndrome da impostora? Né? Será mesmo que vai dar certo? Será que é isso? Porque, interessante, no meio de startup, a questão de errar, ela é muito bem-vinda. Porém, para além disso, o erro na nossa cultura ocidental, ele é extremamente... eu não sei nem o termo, né? Ele é colocado à margem, né? Exatamente. E já na cultura ocidental, o erro é uma forma de aprendizado, né? E falando sobre isso, Lara, como você rompeu a bancada da pesquisa e foi para o mercado? Eu estou assim, a Lara estava apresentando, eu falei, eu quero fazer essa pergunta para ela. O que te levou a sair da bancada, Lara? Eu acho que o estalo foi no doutorado, sabe? Eu estava terminando já o doutorado e pensando, o que eu vou fazer depois? Será que eu volto para a indústria? Porque eu sou uma pessoa aplicada, né? Então, a área acadêmica não era opção para mim. E eu chegando também nos meus 40 anos, já em 2018, hoje eu tenho 41, então eu não me sentia mais à vontade de voltar para a indústria química, para a indústria em geral. E no doutorado também eu me fortalecendo no meu conhecimento e falando, caramba, eu posso. Eu acho que eu tenho aqui alguma coisa interessante, e foi aí que eu escrevi um projeto, né, para a FAPESP, e eles validaram essa ideia. Né? Então, eles bancaram essa ideia. E é onde eu estou hoje. Não é fácil, sabe, sair do laboratório e falar com parceiros, falar com clientes, né? Claro que tem a participação dos meus sócios também, não estou sozinha nessa, né? E também outros desafios diários que a gente encontra além da bancada. Mas a minha trajetória é essa com o empreendedorismo. Incrível, Lara. Parabéns. É interessante a gente observar, e é um movimento que vem acontecendo. Nós estamos dentro do ambiente acadêmico, né? E isso é notório destacarmos aqui, o quanto nós temos hoje até programas incentivando, né, pesquisadores a fazerem essa transição e iniciar o empreendedorismo também, até por base do conhecimento, né? Na tríplice hélice de inovação, uma das hélices aí é justamente a pesquisa científica unida, então, ao mercado, né, e à gestão pública. E eu também fiquei curiosa pela Fernanda. A Fernanda contou a história dela. Fernanda, que perrengue, hein, Fernanda? Caramba, desempregada, também com essas restrições financeiras. Eu tenho certeza que, assim, no mínimo, você se perguntou muito se de fato isso era real, se você tinha que se sujeitar a isso. E o que levou você, Fernanda? A gente entendeu que a sua dor, a entrar nessa jornada empreendedora mesmo, né? Vamos desglamorizar. O nosso objetivo aqui é desromantizar. Agora sim. Eu não sou nada romântica, né? Eu brinco que eu sou a pessoa mais ogra e mais verde, né? Sou Shrek na essência, como pessoa. Mas eu vejo assim alguns recortes. Eu sempre fui uma pessoa inconformada. Nunca aceitei o não.
né? Acho que essa questão da demissão, para mim, e como as coisas foram conduzidas, né, como o processo foi conduzido, me levou a questionar muito se isso era um posicionamento. Eu já tinha sido demitida outras vezes, né? Eu já tinha pedido demissão outras vezes de empresas, e aquilo me levou a esse inconformismo. Mas eu volto alguns anos antes, né? Minha mãe é semi-analfabeta, meu pai, idem. Eu vim de uma família extremamente humilde. E eu sempre tinha... Eu falava para os meus pais, com 3, 4 anos, que eu ia ter uma empresa. Eu falava, eu terei uma empresa, eu sabia até o endereço. Né? Tinha um lugar super bonito lá no bairro, todo de vidro. Eu falava, aqui vai ser minha empresa. E minha mãe olhava assim, tipo, tá doida, né? A gente mal tem as coisas em casa e você está falando que você vai ter empresa. E aí cresci, fui estudar e tudo óbvio, né? Quando você não tem dinheiro, é muito mais difícil, né? E a minha mãe vendia roupa na rua, vendia coisas na feira, e eu aprendi a negociar, né? Ser perante ajuda você muito a aprender a negociar. E eu tinha um lado que eu também queria ajudar pessoas. E esse lado também era um lado que era inquieto, né? Então, não gosto das coisas como estão e quero ajudar pessoas. Eu acredito que foi o momento do casamento perfeito. Passar por tudo isso não foi uma boa experiência, né? Porque você está casado, você está devendo, você está com o nome negativado, não consegue trabalho, você não consegue ir para frente porque você não consegue fazer seu processo de demissão. E ali naquela pesquisa que eu estava fazendo, eu falei, gente, mas ninguém cuida dessas pessoas. Eu vou. Como você vai empreender, né? Você vai abrir uma empresa sem dinheiro, negativada. E eu vejo que foi muita da força de vontade. Hoje todo mundo fala de ser resiliente, né? Ali foi resiliência total, né? Porque você está devendo e às vezes assim, contando moeda lá para pagar a prestação de apartamento, né? Condomínio principalmente, pagar telefone para receber as ligações se caso tivesse um emprego. E eu lembro que a primeira reunião que eu fui fazer, eu fui de ônibus, né, para falar sobre MEDEI. MEDEI nem existia, gente. Eu abri lá, entrei no UOL Construtor, montei um site e levei uma apresentação técnica. Chegando lá, tinha uma greve na porta do Banco Santander. Você pode entrar? Não, não pode, você não pode entrar. Eu falei, não, eu sou do RH, moço, eu vou fazer folha de pagamento. E aí eu entrei. Eles deixaram eu entrar no prédio, porque quando é greve, né, e o sindicato dos bancários fechava as agências, né? Eu falei, eu tenho que inventar alguma coisa. Eu falei, não, eu sou de folha de pagamento. Ah, você pode entrar. Eu entrei, falei, nossa, ainda bem que não me pediram crachá. E ali eu fiz a minha primeira reunião. Imagina, você vai para São Paulo, de ônibus, trem, salto quebrado, né? Estava com um saltinho quebrado. Fui, voltei, perdi o meu guarda-chuva, né, dentro do ônibus, né? E nada do banco me dá resposta. Eu mandei proposta, nada desse banco dá resposta. Fui trabalhar, achei um emprego, comecei a trabalhar e meu marido que atende a ligação em casa. Olha, então, a gente aqui do Santander, a gente quer fazer reunião. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Eu falei para ele, então me passa o contato. Aí eu liguei para a pessoa, falei que eu não tinha agenda. Eu falei, onde que eu vou receber esse pessoal? Não tem nem escritório. Foi aí onde eu achei um coworking aqui no ABC, né? Na época, eu falei, eu preciso alugar uma mesa. E eu tenho uma sala de reunião. E aí eu cheguei e mostrei, olha, tá vendo isso daqui, né? Tipo o Rei Leão, né? Tá vendo tudo isso daqui? Isso daqui é a MEDEI, né? E aí o banco acreditou, falou, não, beleza, bora. E aí foi daí onde a MEDEI começou. Eu não sabia, eu estava grávida, né? Aí a gente tinha, né, essa parte dos processos de homologação, eu já fazia para algumas pequenas empresas, já tinha algumas ideias de como fazer e ajudava, mas eram coisas esporádicas. E aí veio o primeiro grande contrato, né? E aí a gente não tinha espaço, não tinha tecnologia, não tinha nada. E a gente foi com a cara e a coragem. Então, eu vejo que quando as pessoas falam muito da questão de glamour, que começam a contar e falar que, nossa, você empreende, está há tanto tempo no mercado, mas as pessoas só veem o lado positivo, quando a empresa dá certo, né? Mas ninguém sabe dessa jornada, né, do começo até hoje,
quantos tombos a gente teve, quantas dificuldades a gente passa, né, nesse tempo, não é? Então, empreender não é o glamour, empreender é você ser resiliente. Perfeito. Gente, uma salva de palmas para essas mulheres. Você falou uma coisa fundamental. Eu tenho uma frase que eu uso desde quando eu entendi que empreender era entregar valor e era impactar. Empreender é um ato de coragem. Ponto. Né? E para nós mulheres, eu acrescento que tenha coragem, cometa mais erros e não seja perfeita. Com base nisso, a próxima pergunta já é uma provocação. Quais foram os principais perrengues que vocês passaram nessa jornada? Abre o coração. A gente está tirando glitter, tirando glamour aqui. O que vocês passaram como perrengue? Até sobre a questão de gênero, que eu acho que isso que a gente hoje também quer saber em razão disso. Vamos conversar com você, Clarice. Verdade, pode fazer desde o começo, então? Vocês estão com tempo aí, né, pessoal? Na verdade, é o seguinte, eu ia começar até a contar a história de que a minha primeira empresa que eu queria criar era um restaurante industrial. E trazendo um pouquinho, assim, eu vou dizer que meu pai chamava de proteção, né? Que eu precisava de uma grana para começar a montar meu restaurante, que era um fogão industrial. Já sabia até onde comprar ali na Paula Souza. E aí colocou empecilho que eu falei, desisti, comecei a trabalhar e aquilo aconteceu. E para mim foi, na época, eu só lembro que na época eu falei, porra, por que ajudou um e não ajudou o outro? Mas para mim era assim, cara, não tinha muito tempo para ficar pensando, por quê? Eu trabalho desde muito cedo. Então, na minha cabeça, assim, cara, eu tenho que conseguir emprego logo. Mas acho que você falou uma palavra que me define bastante. Eu sou inquieta, eu sou inconformada. Para mim, as coisas têm que... Eu coloco uma coisa na cabeça, ela pode não acontecer naquele momento. Eu acho que essa é uma coisa boa em mim, que eu tenho muita paciência, apesar das pessoas acharem que não, porque eu sou acelerada. Mas eu tenho muita paciência, que eu sei que as coisas não acontecem do dia para a noite. Isso é muito claro na minha cabeça. Na minha cabeça, cria um modelinho mental ali do que eu preciso para aquilo acontecer e mudo quantas vezes necessárias, desde que eu não perca o meu objetivo. Quando eu empreendi, a minha primeira empresa mesmo foi a academia. Eu tenho uma academia de tênis, acho que eu comentei aqui com vocês. E diferente, eu brinco, né, de determinadas empresas que às vezes você, não preciso começar fazendo, vou fazer um low code da vida que não custa muita coisa e tal. Minha academia me custou muito mais dinheiro do que eu imaginava. Eu já sabia disso, mas imagina que multiplica por 2 o que eu imaginei. E a gente, na época, montei em Santo André, vamos fazer. Contratamos um empreiteiro, o cara deixou a gente na mão. Mas, assim, quando eu falo na mão, eu não tenho nem vergonha de dizer que foi uma ingenuidade da minha parte, mas ele simplesmente roubou quase R$100 mil da gente. E naquele momento, eu não esqueço a situação que eu sentei num lugar parecido com isso, só que era lama. Né? Tinha um lugar para apoiar o pé e a bunda, né, eu falo, né? E aí, naquele momento, eu estava do lado do Juninho, que é meu sócio e meu marido, e eu olhei para ele e falei, o que a gente faz, cara? Ele falou, cara, não temos como continuar. Eu era CLT, coordenadora de TI numa empresa, ele professor de tênis, não tinha nem salário, né? Era o que comia, ganhava o que dava de aula. E eu lembro que eu falei para ele e fiz assim, falei, cara, a gente tem essa opção sim, eu acho que essa é a nossa primeira opção, é largar tudo. Mas eu acho que a gente também tem a opção do seguinte, vamos continuar, cara. Porque o pior já está aqui. O pior já está aqui. E, cara, vai arrebentar a nossa vida? Não sei como, mas eu consegui a grana que precisava para continuar a academia. E isso foi em 2014. Atrasou nossa obra em 6 meses, porque eu não consigo dinheiro do dia para a noite. Não sou o Banco Santander aqui, que é amigo das meninas, né, gente? Não tenho amigo rico, né? Estou brincando, tá? Mas, brincadeira à parte, o que aconteceu? 6 meses de atraso para entregar, academia sem receber, sem ter faturamento. Eu era, né, de novo, eu morava em Londrina, academia aqui, mas uma coisa eu tinha na minha mente é o seguinte, cara, nós vamos oferecer algo que vai ser diferente para o mercado. Estou falando de tênis, parece mentira. Tênis é aula de tênis. Mas não, cara, a gente ia oferecer algo diferente para o mercado. E eu acreditava que a qualidade do trabalho que a gente ia fazer com que a gente recuperasse isso. Que a gente tinha um plano que não era só ser uma academia de tênis. A gente tem treinamento competitivo. E o treinamento competitivo é a base da Book and Play. Porque a Book and Play, se eu começar a devanear aqui com vocês, vai longe. Porque assim, ela também tem uma questão do quê?
o esporte como formação, o esporte como transformação. Então, para mim, assim, cara, a gente vai ter um treinamento competitivo, o melhor ou um dos melhores do Brasil. Para não dizer o melhor, porque chega a ser presunção. Mas é um dos melhores do Brasil. Eu estou falando de 7 anos atrás. E hoje eu tenho um dos melhores treinamentos competitivos do Brasil. E isso reflete no meu treinamento social. Por quê? Porque quem dá aula são os meus treinadores. Mas não é só questão de aspecto técnico. Mas lá atrás, por que a gente abriu uma academia? Porque a gente queria ter isso, a gente queria oferecer isso. E esse foi um puta perrengue. Eu fui começar a pagar a academia, ou melhor, fui começar a ter dinheiro. Alguém estava falando de salário, não lembro se foi aqui a nossa conversa, mas eu lembro que eu fui começar a ter qualquer dinheiro da academia, isso foi em 2018. Eu abri a academia em 2014. Isso significa a gente acreditar, a gente ter resiliência, né? Palavra bonita, né, cara? Resiliência, a gente aguentar, cara, acordar de manhã e falar, puta que pariu, vamos de novo? Vamos de novo. E outro dia e falar, vamos embora, vamos embora. Isso faz com que o quê? Se o propósito é verdadeiro, na minha opinião, você vai conseguir. Então, foi um dos maiores perrengues, porque, gente, perrengue financeiro não é fácil. O bando de SMS que deixa a gente maluco, gente ligando, te atormentando, você já está com problema e você tem que arrumar e você fala, cara, eu brinco que é o seguinte, eu trabalhava na empresa, e aí eu vou contar uma coisa, está gravada, esse é o problema, mas eu vou contar. Eu trabalhava numa empresa e eu lembro que eu tinha que voltar para São Paulo. E eu precisava do dinheiro. Ai, meu Deus do céu, que nunca chegue neles, né? Mas eu precisava do... Estou brincando, se chegar também faz parte que algumas pessoas já sabem. Mas eu lembro que assim, eu precisava do dinheiro para pagar a academia. E eu pensava, meu Deus, se eu pedir a conta, eu não vou ter esse dinheiro, porque eu precisava do FGTS, né? E eu precisava dos 40%. Não podia ser, tipo, vamos fazer um esquema. Não, eu precisava dos 40%. Mas como sair e não ficar mal falada no mercado? Olha aí outro desafio, né? Porque eu preciso do meu nome no mercado, gente. Nós precisamos, na verdade. E eu não era uma péssima gestora. Então, por que eu ia começar a fazer corpo mole para sair e receber? Meu, foi conversando, explicando e não sei o quê, nananã. Estava no meio de um projeto super tenso. No meio do projeto, eu falei, cara, não vai dar certo. Ninguém vai me mandar embora, cara. Puta, que situação, não sei o quê. Aí eu sei que um dia eu saí, cheguei para o meu diretor e falei, olha, tá complicado para mim, eu preciso voltar para São Paulo. Tem que estar mais próximo da minha família, tal, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, puta, eu quero pedir a minha conta. Ele falou, puxa, mas assim, você precisa sair amanhã? Eu falei, não, eu não tenho pressa de sair. Eu só tenho que voltar para São Paulo. Você espera a gente contratar um outro gerente de TI? Espero. Ele disse comigo, meu Deus, isso significa o quê? Eu esperei 3 meses para contratarem. No final, eu recebi a minha dádiva, que foi ser mandado embora. Então, no final, o que era ruim ficou bom, porque a gente tem o quê? Paciência, persistência. Lógico que isso foi uma jogada. O que eu fiz foi um grande blefe, mas que deu certo no final. Mas isso é uma das coisas que a gente aprende, né? A gente fala, cara, eu tenho que arranjar meios para acontecer isso. Não interessam quais os meios. Não fiz nada de errado. Eu brinco da questão da história que aconteceu, porque eu falo, meu Deus do céu, porque na minha cabeça era isso, ninguém só não sabia. E eu pensava, meu Deus do céu, eu preciso ser mandado embora. Mas eu tenho certeza que né? Eu tenho certeza que se o seu gerente hoje conversar com a Clarissa e falar assim, você fez a escolha certa. Não, sem dúvida. Ele não só... Tanto ele sabe, é um diretor que eu tenho contato até hoje, ele também já saiu da empresa, ele empreende também, então era outro nível de conversa. Quando eu saí da empresa, que eu saí, ele mesmo, eu não esqueço recentemente, engraçado você estar falando isso, porque ele agora voltou com o papel de consultoria, ele faz um parte de consultoria de pessoas e tal. E aí ele fez um post e eu falei, putz, cara, esse post me lembrou aquela conversa que a gente teve embaixo do pé de maracujá, porque eu trabalhava no agronegócio, né? Embaixo do pé de maracujá, e você falou isso, e eu lembro que quando eu abri a Juninho, você perguntou para mim assim, você está abrindo uma empresa física, Clarissa. O que você precisa escalar? Gente, eu não sabia o que significava escalar. Isso em 2015, sei lá, 16. Eu falei, o que é essa porra de escalar, gente? É escalar montanha? Né? E foi justamente. E aí eu falei para ele, olha, eu estou com a Book and Play hoje, porque muitas vezes eu pensava, o que eu preciso fazer para Juninho escalar? O que eu preciso fazer para fazer o meu negócio escalar? Não só por questão de grana, gente, mas uma questão de que o meu propósito é chegar no maior número de pessoas. Então isso é muito interessante, cara. Gente, palmas para essa mulher. Incrível, incrível. Dai, e você? Que perrengue que você lembra? Vamos elencar aí. O perrengue.
tá? Essa aqui, sofri junto com ela. Sofri junto com ela. Dai, o perrengue. Você fala, esse foi reticências. Eu não sei se foi o perrengue, assim, né? Mas eu acho que um fato que me marcou muito, assim, foi uma reunião que eu ainda era empreendedora social, estava numa ONG, e aí vários diretores, um pessoal mais velho, assim, homens, tinha algumas mulheres. E ali eu estava me posicionando, falando o que eu pensava, né, e tudo. E aí um homem me interrompeu, um senhor, e falou, olha, desculpa, mas qual que é a sua idade? E no meio de uma, assim, né, de uma conversa que a idade pouco importava, né? E aquilo me marcou de verdade, assim, eu falei, cara, né? Na verdade, a minha resposta para ele foi, desculpa, mas por que minha idade importa? Né? Eu respondi ele com uma outra pergunta, e aí aquele silêncio na sala, né? E acho que foi assim pequenas doses desse tipo de perrengue, né? Que trouxeram assim muitas reflexões e essa vontade de, então vamos lá, a gente sabe que as coisas vão acontecer, mas a gente tem que estar preparada. E eu só queria contar, por algum motivo eu lembrei, eu fui para o Rio Innovation nesse ano, né, que teve, e foi bem interessante um caso que teve uma palestra da Camila Farani, uma Shark, né, para quem acompanha, e eu estava lá bem cedinho, assim, eu falei, vou ficar na primeira fila para, né, ver a pessoa de perto, e ela, enfim, tem muito conhecimento. E aí eu sei que no final da palestra assim, dela, ela falou, olha, eu não combinei isso com ninguém, mas eu vou escolher alguém aqui para fazer o pitch do seu negócio. Aí, assim, quando ela falou isso, um cara, não sei se você acompanhou, né? Um cara no meio lá da multidão com um cartaz assim escrito, me chama para o pitch, né? Tô pronto, tô preparado. E assim, no meio de milhares de pessoas que estavam no evento, só tinha ele com um cartaz, que foi o que chamou a atenção da Camila. Né? E eu tô contando isso porque aquele momento eu falei, eu não estava preparada, né? Eu poderia ser aquele cara com cartaz que sabia que a Camila estaria lá, e, enfim. Ela fez uma brincadeira lá, olha, quem levantar a mão primeiro e eu ver, vai vir aqui para frente. Mas aí, no final, todo mundo levantou a mão e ela falou, gente, me desculpa, mas esse cara do cartaz merece vir aqui, né? Então, isso foi também outro momento de muita reflexão, de falar, Dai, a gente precisa se preparar, né? A gente tem que estar preparado para a oportunidade a qualquer momento. Então, mesmo que esses perrengues aconteçam, como que a gente se prepara para isso, né? Obrigada, Dai. E você trouxe uma coisa muito interessante, que mais do que estar preparada é ousar. Quantas de nós aqui, na nossa trajetória, desejamos ousar ou conseguimos concretamente ousar e fomos julgadas, né? Fomos julgadas, seja pela família, eu já passei por isso. Quando eu fiz a transição, esse cabelo aqui é 100% branco, quando eu fiz a transição, eu escutei do ambiente familiar, eu escutei dos amigos, do ambiente profissional nem tanto. Você tem certeza que o cabelo branco combina com você? Falei, mas espera aí, eu não estou fazendo transição do cabelo branco se combina ou não. Né? Eu simplesmente não quero mais tingir meu cabelo, não quero. Né? E apertei a tecla, vamos embora, né? Diva, vamos embora, e está tudo bem. E há 8 anos eu tenho o cabelo desse modo. Né? Hoje é super hype, né? Mas até com relação ao que você falou, eu estava no Rio antes da pandemia e entrei numa sala de reunião muito bacana, num determinado cowork no Rio de Janeiro. O cabelo já era todo branco, né? E para vocês mulheres aqui, né, não se intimidarem, né, com o fato de vocês assumirem quem vocês são. Então eu entrei com um time que eu trabalhava na sala de reunião e aí havia um executivo, né, sênior na sala de reunião. Quando eu entrei, ele olhou para mim e falou assim: seu cabelo é lindo, você é bem empoderada, né? Aí eu respondi e falei, exatamente isso. Muito gentil, obrigada. E você não precisa falar mais nada, né? A gente não precisa justificar. Eu acho que essa é a questão toda. Nós estamos aqui hoje trazendo essas histórias para que vocês sejam protagonistas, para que vocês que estão aqui na plateia, homens e mulheres, né, também sejam protagonistas da sua própria história. E a redução do gap, da equidade, né, da desigualdade, é justamente dar protagonismo para essas mulheres. Falando nisso, Lara, qual foi o teu perrengue master nessa jornada? Eu
bom, sou muito da área técnica, né? Mas acho que perrengue a gente passa todo dia. Por mais que eu tenho da UFABC, hoje a gente está incubado na UFABC, mas não foi fácil entrar lá. Antes da UFABC, nós incubamos no Senai, UpLab, e passamos um bom tempo lá, uma casa fantástica para a gente, só que a gente com muita dificuldade também de espaço, né, de laboratório, porque a nossa área é muito específica, né? E o UpLab é mais voltado para o 4.0. Mas conseguimos a casa na UFABC, hoje estamos bem instalados, e inclusive foi agora na pandemia, a gente entrou lá, foi em 2021, sendo que a gente está tentando desde 2018. Mas eu acho que um perrengue maior mesmo foi a possibilidade de uma venda agora em janeiro. A gente estava namorando uma empresa de piso e mandando amostras, né? Uma empresa aqui do ABC. E eles testaram, falaram, incrível, então a gente quer isso em janeiro. Eles entraram em contato com a gente, falaram, a gente quer então 100 quilos do material agora para março, que nós vamos fazer um piso de uma indústria lá no Maranhão. Puxa vida, né? Aquele negócio que eu fiquei super empolgada. Falei, agora que eu saio do zero, né? Só que, assim, a minha ingenuidade, eu entreguei um material para ele de laboratório, né? De pequena escala. E escalonar é completamente diferente. Só que a gente é preparado, nós temos equipamentos para isso. Até um certo momento, né? Nós temos um reator, que é uma panela de pressão grande, que a gente conseguiria fornecer esses 100 quilos. Nós fizemos esses 100 quilos, entregamos o material e o material foi negado, foi reprovado. Porque nós não tínhamos um equipamento específico para secar esse material. Então, quer dizer, a gente vai crescendo e vai entendendo como é que funciona, né? Só que jogamos no lixo 100 quilos de material. Eu acho que esse foi o meu maior perrengue e um aprendizado, com certeza. Perfeito, maravilhoso, né? Daquilo que não deu certo, eu não gosto nem de usar a palavra errado, né? Daquilo que não deu certo, você tira o aprendizado para na próxima etapa você ressignificar. Sensacional. Fernanda, e você? Não vale a greve, tá? Porque eu fico imaginando como é que ela entrou, gente do céu. A greve não vale. Peroba, né? Esse foi peroba total. Mas um perrengue daquele master, Fernanda? Nossa, são vários. Mas eu vou listar um que eu acredito que é muito importante. Certa vez, eu conversando com uma pessoa que se denominava mentor da empresa, eu estava contando toda feliz que tinha passado no processo de aceleração, né? E que, poxa, a gente ia receber investimento tal, e a gente estava passando por uma fase bem complexa, né? Problemas com o sócio, a gente tinha um sócio, né? Então eu queria muito ser acelerada, ser startup, o sócio não concordava. Problemas no casamento, né? Porque eu trabalho com o marido, então além de viver em casa, a gente vive juntos 24 horas. E eu tinha acabado de perder um bebê. Né? Então, a saúde mental totalmente abalada, mas eu estava muito feliz por ser acelerada. E aí essa pessoa me ligou e falou várias atrocidades, do tipo que eu não tinha consistência, que eu ia passar vergonha, que era melhor eu devolver o dinheiro do investimento, que onde eu imaginava que eu ia. Né? E aí quando a pessoa falou, onde você imagina que você vai chegar? Você não vai além. E aí eu peguei e falei assim, cara, isso é uma pessoa que está me mentorando ou é uma pessoa que está querendo que eu quebre, né? E assim, com todos os problemas que eu estava passando na minha vida pessoal, ainda receber esse balde de água fria. E aí ele falou, não, faz o seguinte, olha, me manda um invite para eu ir na empresa no dia tal, horário tal, que eu vou falar com você. Você está maluca. Eu acho que a pessoa está esperando até hoje eu encaminhar esse invite, né? Eu desliguei o telefone e falei assim, eu não vou discutir com o maluco, não. Não vou perder meu tempo, não. E assim, se a pessoa acha que ela tem liberdade para falar tantas groselhas para mim,
né, num processo de mentoria, imagine se eu falar que eu vou procurar investimento com essa pessoa, né? Essa pessoa ser a pessoa que vai abrir portas da empresa para o mercado, porque essa era a promessa, né? Eu vou te ajudar você a abrir portas no mercado para investimento. Então, naquele momento, eu falei assim, não, eu não mereço isso, não. Eu não estudei minha vida, não estou passando por esses perrengues, né? E ainda mais, estava sem dinheiro, né? Porque a empresa ainda não tinha atingido o break-even, né? O ponto de equilíbrio, então a gente tinha ainda mais despesas do que recebia, mas a gente conseguia ter um certo equilíbrio financeiro. Eu falei, não vou passar por isso não, né? Então, eu não vou falar, não vou procurar mais essa pessoa, e eu sei quem eu sou na fila do pão, né? Eu brinco sempre disso, eu sei quem eu sou na fila do pão. Se a pessoa está me dizendo tudo isso, teve um mau dia, teve problema, sei lá, caiu, bateu a cabeça, né? Pode ter acontecido uma série de coisas, mas eu não vou me sujeitar a isso não. Então, eu deixei lá a pessoa deve estar esperando até hoje eu voltar a falar com ela, e eu segui minha vida. Então, um conselho muito importante, se me permitem, né? Quando alguém for te mentorar, tomem cuidado para vocês entenderem o que é mentoria e o que é percepção da pessoa. E, principalmente, se a pessoa está te conduzindo para um caminho que ela quer realmente usar esse processo de mentoria para investir você num valor menor do que a tua empresa vale pelos momentos que você está passando. Então, quando vocês forem para o mercado buscar investimento, vistam a sua melhor roupagem, né? E vá em frente. Porque muitos que se intitulam pessoas que vão investir ou pessoas que vão dar uma mentoria, muitas vezes eles vão falar palavras que podem influenciar no seu negócio. Se eu tivesse ouvido isso, eu tinha fechado a Medei. Eu teria falado, realmente eu não tenho consistência, eu vou fechar porque eu não vou crescer. Então, pensem muito nisso. Procurem, entendam quem são as pessoas com quem você se aproxima, porque muitas vezes você não está trazendo uma mentoria, você está trazendo um problema para a sua vida. Posso só complementar um negócio que você falou, que me trouxe? Eu passei também por alguns programas de mentoria, e você colocou um ponto importante, porque eu recebi feedbacks que era mais ou menos assim. Eu falei, cara, porque eu não sei porque eu gastei dinheiro, porque eu já tinha uma plataforma, né? E eu cheguei, e eu escutei inclusive de uma mulher, é uma pena muitas vezes a falta de cuidado, né? Empatia, né? Exatamente. E, de novo, eu acho que isso acontece principalmente quando as pessoas falam, e a gente está, às vezes, num momento em que a gente absorve aquilo de uma maneira que, eu te juro, eu fechei a câmera no dia que a pessoa falou e eu chorei. Eu falei, puta, com problema na câmera aqui e tal. Eu chorei porque eu falei, cara, será que está errado? Mas por isso que nunca toma decisão na hora, né? Então, esse é um ponto importante. Mas eu acho que o mais importante de tudo nenhum investidor vai saber a história inteira. Acho que é isso que é o grande ponto. É o que ela falou, é a percepção. Ele nunca vai saber a história inteira. Então, quem tem que acreditar na empresa é você, lógico. Tira o romantismo de lado, galera. Tem que fazer conta, tem que olhar mercado, tem que estar muito ciente do que está fazendo. Mas ninguém sabe da sua empresa. E não estamos nem falando de perrengue. A gente está falando do histórico da tua empresa. Então, assim, isso é muito comum que ela acabou de falar. Eu escutei muitas vezes assim, bom, mas você já tem plataforma, cara? Você já gastou esse dinheiro? Vou te falar uma coisa, eu acho que cara, com esse dinheiro que você já gastou, nenhuma startup às vezes gastou o que você gastou. E você fica assim, porra, então, cara, eu estou totalmente errada. Nossa, esse mercado de esporte, o que está pegando agora é fintech, health tech, alguma outra nome bonito aí de tech. Porque eu falei, gente, esporte não pega. Imagina se eu escutasse essas pessoas, provavelmente não estava aqui contando a história, provavelmente estava gerenciando algum projeto aí, que é a única coisa que eu sei fazer. Então, gente, é isso. A gente tem que ter muito claro que nós, em tudo na vida, a gente está falando da startup, nem todo mundo aqui vai ser startupeiro ou coisa do tipo, mas em tudo na nossa vida tem uma trajetória que ninguém conhece. Ninguém precisa conhecer também, porque senão vira livro, né? É oportunidade de ganhar dinheiro, né? Então, essa é uma das coisas, assim, a gente tem que ter muita firmeza do que a gente quer. É o nome que você usou que eu gostei bastante, quem sou eu na fila do pão? Essa é a primeira coisa para você entrar em qualquer lugar. Você vai fazer qualquer coisa, arranjar um emprego, tá? E não sei o quê. Essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça. Quem sou eu? Acho que é bem bacana. Obrigada, Clary. É maravilhoso. Gente, infelizmente a gente vai caminhar para o final.
Mas eu vou fazer uma dinâmica aqui que eu utilizo. Eu vou fazer uma dinâmica rapidinho. Olha, a produção aqui falou que não, mas vamos fazer. Não, mas é rapidinho. Ah, então tá bom. Beleza. Gente, então, uma salva de palmas, por favor, essas mulheres. Queremos agradecer a presença de vocês aqui. Esse evento foi um evento para protagonizar histórias. E eu tenho certeza que aqui na nossa plateia nós temos histórias incríveis. Então, como a nossa querida diva Ana convidou, venham fazer parte da comunidade. Mulheres, homens que vocês estão aqui. Para nós é um prazer enorme. E a gente vai receber vocês com todo carinho. Isso eu digo por experiência própria, que foi recebida com todo carinho. Uma salva de palmas.